O Instituto do Jovem adverte. O vídeo a seguir foi produzido para um público com faixa etária de 12 e 13 anos. Jovens de 14 a 120 anos não assistam, sob o risco de, no dia que você quiser deixar a mocidade, ela não deixar você. Vamos para a mocidade, para a alegria ser total. Jesus sempre conosco. Para semear a paz, temos que levar o amor para qualquer um, aonde for. O que tem feito, onde tem ido, por que caminhos tem seguido, juventude espírita, vamos aprender que a vida não vale enquanto estamos aqui, trabalhando sempre unidos, vamos todos servir. Com a mão do Mestre amado, amparando a todos nós, divulgando o Evangelho, ergamos a voz. Juventude nunca estivemos sós. Para que perder tempo, vamos agir agora. Somos trabalhadores da última hora. O que tem feito, onde tem ido, por que caminhos tem seguido, juventude espírita, vamos aprender que a vida não para enquanto estamos aqui, trabalhando sempre unidos, vamos todos servir. Com a mão do Mestre amado, amparando a todos nós, divulgando o Evangelho, ergamos a voz. Juventude nunca estivemos sós. Olá, eu sou a Milena. Fala galera, eu sou o Álvaro. Nós vamos estar com vocês durante esses momentos. Para a gente iniciar nossas atividades, vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos, sentar de forma confortável em nossas cadeiras. E assim vamos agradecer a espiritualidade amiga presente neste ambiente, assim como o nosso Mestre amado Jesus, pois sabemos que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará. E assim, Senhor, sentindo o seu abraço amigo, te agradecemos pela oportunidade e rogamos a Ti a cura das doenças do nosso corpo físico e espiritual. Mestre amado, nos conduza hoje e sempre. Graças te damos, que assim seja. Assim seja. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco complexo, mas que faz parte da vida, do dia a dia de todos vocês. É isso aí, Mi, é isso aí. E nós vamos falar sobre sexo. Ouviu, papai? Ouviu, mamãe? Quebrando o tabu agora junto com a mocidade. É isso aí. E esse tema, para vocês, jovenzinhos... Vocês? Eu sou jovem, dá licença, eu não posso fazer nada. Se a gente tem aqui uma pessoa senhora... Respeita a minha história. Eu também sou jovem. É porque a mocidade quer sair da gente, mas a gente não sai dela, não. É isso aí, é isso aí. E vamos estar com vocês para falar sobre esse tema polêmico, que é o sexo. E os assuntos, galera, que nós vamos tratar aqui estão todos no livro O Jovem e o Sexo, da editora Alta de Souza. A primeira palestra de hoje vai ser o Alan, nosso grande evangelizador do Instituto do Jovem, do Antônio de Freitas, e vai estar falando sobre a lei de reprodução.
Fique ligadinho aí, que ele vai trazer muitas informações bacanas pra gente. É isso aí, papai. Fique ligado. Olá pessoal, me chamo Alan Francisco, sou trabalhador do Instituto do Jovem, da Mocidade Espírita Vantuil de Freitas. E pessoal, o tema que nos cobre ministrar hoje, ele é a lei de reprodução. Essa lei, ela está no livro O Jovem e o Sexo, da editora Alta de Souza. Então vamos lá, a lei de reprodução. O primeiro apontamento que cabe a nós colocar aqui, que a lei de reprodução é uma lei de Deus, é uma lei divina, por isso uma lei natural, né? Caso não houvesse a lei de reprodução, o nosso mundo pereceria, né? E sabemos que essa lei proporciona a união material de um homem e uma mulher para que se reproduza. Mas é importante aqui a gente destacar o ensinamento de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, pela qual peço a permissão para ler o trecho para vocês, se não vejamos. Mas na união dos sexos, a parte divina da lei material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, além de que a afeição mútua dos afins esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fosse dois, e não um somente, amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. No aspecto espiritual, eu peço a permissão para ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, se não vejamos. Mas, na união dos sexos, a par da lei material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, além de que a afeição mútua dos afins esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Veja que essa união, ela se dá no aspecto da carne, através da união dos gametas, mas também ela se dá através de uma união espiritual. Ambos os esposos, convergidos na lei de amor, nessa lei de Deus, eles vão emanar para o filho que há de nascer os melhores sentimentos que a gente possa pensar: carinho, amor, respeito. Os pais terão que ter a responsabilidade para com teus filhos, pois eles têm a missão de fazer esses filhos progredir. Agora, a gente passa a análise de como se dá esse processo reencarnatório. Para tanto, uma questão muito importante: quem preside a união dos gametas? Aí, no mesmo livro,
neste livro que a gente está realizando as palestras, tem a seguinte colocação: é necessário lembrarmos que casos como estes, em que o próprio espírito reencarnante preside a união dos gametas, ocorre somente com os espíritos evoluídos. Via de regra, espíritos comuns que habitam aqui na Terra possuem um grupo de espíritos auxiliares deste processo, denominados por André Luiz no livro Missionário da Luz, de espíritos construtores, que coordenam todo o processo da concepção em lares de bases retas, como a reencarnação do espírito Segismundo, citado no livro O Jovem e a Família, desta mesma concessão da editora Alta de Souza, ou seja, O Jovem, o Livro e o Sexo. Podem os espíritos presidir a própria reencarnação? Essa presidência só cabe aos espíritos evoluídos. E neste inteirinho a gente vem aqui citar que a obra Francisco de Assis pelo Espírito Milanês, onde ali vai contar todo o processo reencarnatório de Francisco de Assis. E ele mesmo, espírito de elevada magnitude, vem presidir o seu reencarne. Ele, João Evangelista, reencarna na condição de Francisco de Assis. Ele aparece para sua mãe, Maria Piccolini, e bem como para seu pai, Pedro Bernardone. Conversa, prepara o ambiente, escolhe dentre milhões de espermatozoides, escolhe aquele que melhor lhe poderá cumprir a sua missão na condição do espírito Francisco de Assis. Ele mesmo preside. Ao contrário do que acontece com o espírito, a reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz. Lá, ele conta com espíritos auxiliares, espíritos construtores, que na obra Herculano vem colaborar para o processo reencarnatório do espírito Segismundo. Reencarna na família do Adelino, a quem esse espírito matou na época em que ele esposo, e sua Raquel, a quem ele, quando jovem, adesiou. Então, Adelino e Raquel, já consorciados em casamento, recebem a preparação para receber Segismundo em seu processo reencarnatório, justamente para quitar essas dívidas pretéritas. Feitas essas ponderações sobre as vidas passadas, sobre os resgates, devemos mencionar que a paternidade e a maternidade são uma missão, conforme consta na pergunta 582 do Livro dos Espíritos. E nós devemos cumprir essa missão
com retidão e firmeza. E os pais que cumprirem corretamente adquirirão os mais amplos créditos da vida superior. Veja a questão da responsabilidade dos pais. Neste interim, devemos mencionar a questão da maternidade e a paternidade na adolescência. Porque a maternidade na adolescência é um momento superior de dignificação da mulher. Então a mulher, bem como o homem, tem que saber o momento correto da procriação, o momento certo de ter uma filha, de receber uma criança do plano superior, ter a condição física, psicológica, moral e econômica para encaminhar esse ser que nos é colocado sobre nosso depósito e sobre a nossa responsabilidade. Daí ser importante ponderarmos sobre a gravidez na adolescência. Essas foram as principais ponderações sobre a lei de reprodução. Espero que tenho contribuído sobre o tema, né? E possamos estar juntos, sintonizados. E as nossas top evangelizadoras Ludmila e Sabrina compilaram para nós algumas perguntas sobre os temas que estão sendo tratados. Sobre a lei de reprodução, os jovens Eduardo e Clarice Emily fizeram a seguinte pergunta: o que o Espiritismo diz a respeito da inseminação artificial? Milena, é importante mencionar, antes de responder a pergunta sobre inseminação artificial, que o Espiritismo é religião, é filosofia e é ciência. E a ciência, ela disponibiliza meios para que possamos evoluir. Mas Kardec fala alguma coisa específica sobre o assunto? Fala sim, Mimi, fala sim. Kardec nos mostra que a união do perispírito com o corpo físico só acontece após o nascimento. Mas são poucas obras espíritas que abordam o assunto. Daí nós podemos chegar a uma conclusão através da nossa fé raciocinada. Sim, Milena, isso mesmo. A inseminação artificial, ela vem legitimar a lei de reprodução e a lei de amor. E o João Pedro pergunta, por que algumas mães têm depressão pós-parto? Muito interessante sua pergunta, João Pedro, mas para que a gente possa respondê-la, é necessário que tenhamos o esclarecimento de que todas as doenças que chegam ao corpo físico têm início em nossa alma, em nosso próprio espírito. Neste caso, quando tratamos de depressão, a gente já está falando de algo muito relacionado aos próprios hormônios do nosso corpo físico. Portanto, a mãezinha que tem a depressão pós-parto é aquela que já tem o seu espírito adoecido e por isso deve ser tratada com muita compaixão, com muito amor e com muito acolhimento. Por óbvio, muitas vezes a gente não tem afinidade com os nossos filhos e isso propicia que a mãe possa ter esse sentimento mais aflorado. No entanto, para nós espíritas que já sabemos dessa condição, é necessário que a gente comece o trabalho de reforma íntima, de melhoria efetiva, para que a gente não tenha doenças em nosso espírito, para que a gente seja tratado no fundo e não aconteça a consequência. Muito importante, Milena, o que você frisou, porque a depressão, muitas vezes, as pessoas já trazem de outras encarnações anteriores. Né? Exatamente. Então, o parto ou qualquer outra mudança significativa da vida da mãe pode ser um gatilho para a depressão que já está no seu psiquismo anterior. Verdade. E para finalizar sobre a lei de reprodução, a Paula nos mandou um questionamento. Por que muitas pessoas que tanto sonham em ter filhos não conseguem e outros que têm 2, 3, 4 filhos abandonam ou não assumem? Cadê a justiça? Show de bola essa pergunta, amigo.
Porque no Espiritismo nós estudamos a lei de causa e efeito, através da qual todo ato praticado é causa de uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Sobre a pessoa que não consegue ter filhos, existem vários motivos, seja por missão escolhida pelo próprio espírito, ou mesmo lesão no perispírito, ocasionado por abortos praticados em outras encarnações, ou mesmo o mau exercício da maternidade ou da paternidade. Já aqueles que têm muitos filhos e os abandonam, normalmente se depara com a causa de uma consequência, a que poderá aparecer nessa ou em outra encarnação. E é justamente aí que encontramos a justiça divina. Bom, depois dessa explicação maravilhosa do Álvaro, Menos, hein, Fofana? espero que a Paula tenha compreendido um pouquinho mais sobre o assunto. Mas, Paula, se liga aí na mocidade do Vantuil de Freitas, porque esse assunto demanda de muito tempo de conversa, hein? E agora, nosso próximo palestrante, Álvaro. O nosso próximo palestrante que vai falar nessa mini palestra é o João Vitor, e ele vai falar sobre um tema muito interessante, que é o sexo e as influências dos meios de comunicação. Bacana, hein, gente? Oi, Mi. E aí? Oi? Nossa, Tá me ouvindo? quanto tempo? Eu tô te ouvindo, sim. A internet tava meio Oi, ruim Nai. aqui. E aí? Narinha, deixa eu te falar. Eu te convidei para a gente fazer essa reunião pelo Zoom, porque na nossa programação da Mocidade Agora, a gente precisa organizar uma palestra que trate do sexo e as influências dos meios de comunicação. E eu queria Sim. alguma coisa bem voltada a isso, às mídias sociais, para que o jovem possa se contextualizar nisso tudo que a gente estiver falando. Eu Entendi. queria que você me ajudasse com isso. A primeira coisa que eu queria que tivesse nessa palestra era aquela passagem do Cristo, que ele fala: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Uhum. Certo. Eu quero que o jovem compreenda que a mídia atinge o nosso ser, possibilitando a utilização de imagens e sons, manipulando seja de forma positiva ou seja negativa, todas as emoções. E aí facilita a presença de companhias espirituais. A questão é que se É a a gente estiver sintonia, utilizando né? a mídia... Exatamente. Se a gente estiver utilizando a mídia para o lado negativo, a gente automaticamente vai estar dando brecha para que irmãozinhos obsessores possam se aproximar de nós. Nossa. Então, é uma ferramenta muito importante. Sabe o que eu lembrei? Tem aquele livro da Joana de Ângeles, Adolescência e Vida, não tem? Então, ele tá falando, ele fala lá, e você me fez lembrar disso agora, e como tem questão assim, a mídia reserva um espaço muito pequeno, né, pro jovem, né, e assim, não pro jovem em si, ele reserva um espaço muito grande pro jovem, mas de coisas boas, né, dá muito foco em bandidagem, muito foco, assim, em sexo mesmo, assim, mas não de uma forma equilibrada, assim, uma coisa muito, né, mesmo assim, as coisas que às vezes, é legal e tal, mas, cara, aí tudo tem uma pegadinha, uma pegada, uma coisa meio assim, né, vulgarizando, assim, é difícil, cara, eu entendo. Mas você sabe por que acontece isso? Hum, Porque a mídia, ela trabalha com as emoções fortes do ser humano. uhum, Então, se pra ela atrair, trabalha né, com a as nossas atenção. emoções fortes, automaticamente a questão do sensacionalismo, da exploração da sexualidade de uma forma não saudável, faz com que a gente fique conectado àquele meio de comunicação. Uhum, Então, esse veículo de emoções, ele pode ser canalizado também para o bem. uhum, A gente vê em várias obras
sobre essa situação e precisamos inverter esse contexto, mudar essa polaridade, sabe? Você lembra daquele caso do jovem sacerdote Mauro, do sexo obsessão? Ah, eu lembro, menina. Minha mãe deu aula dele sobre na Concafras, né? Daí eu ajudei ela com os recursos, né? E tal, de mídia. Fiquei horrorizada. Entendi. É do Manuel Filomena de Miranda, né? É, do Miranda. A gente chama ele de Miranda. O pessoal diz que chama ele de Miranda. Então, eu fico o toda hora. Divaldo que psicografou. Divaldo. E ele era assim, ele era jovem, né? Ele era, tipo, ele tinha 30 anos, assim. Eu considero jovem, né? Eu tenho que considerar, né? Porque senão... Claro, minha filha, joveníssimo, não pode falar nada desse negócio babado. Ele virou padre por causa do desequilíbrio sexual dele. Pensa num trem desse, você viu isso? Eu não tô lembrada direito da história, você pode contar pra mim? Então, ele virou padre, ele tinha uma sexualidade muito desregrada, muito aflorada, ele tinha tendência homossexual. Aí, tá, virou padre, né? Só que teve um dado momento lá, o pessoal até... eu acho que eu até tenho aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, tem um material aqui que tem umas... Só pra mim dar uma rememorada aqui. O pessoal foi socorrer ele lá, não tem? Aí quando chegamos ao local... Tá olhando no WhatsApp? Hã? Tá olhando no WhatsApp? Não, amiga, livro em PDF, né, querida? Ah, bom, a gente mexe tudo pelo celular, né? Ai, celular é vida, né? Aí, então, celular é vida, né? Olha só, como que a gente tá exposto à mídia, né? Tudo a mídia, tudo que você... Ai, meu Deus do céu, esses dias, lembra que a gente tava conversando? Quero fazer um brigadeiro, quero fazer qualquer coisa. Vai no Google, tudo é Google, né? Então, tem os livros em PDF, né? Então, aí, como minha mãe deu o curso, eu peguei. Aí, quer ver, ó? Aí tem até umas partes que estão marcadas aqui por causa do curso, né? Ó, quando chegamos ao local em que deveríamos iniciar as atividades socorristas, encontramos o jovem religioso, que era o padre, né? Mergulhado em terrível conflito interior. Não obstante se encontrasse ajoelhado orando, em desespero, seu pensamento turbilhonado exteriorizava imagens atormentadas de que se desejava libertar. Gente, o guri nem conseguia orar, e nem orando ele conseguia libertar disso, de tão que é. Gente, de tão mas forte assim, que é, né? Essa coisa do instinto, essa coisa das emoções, né? Sim, e é estimulado cada vez mais. Só que eu queria, Nara, que no plano de aula, no plano da palestra, você colocasse primeiro falando sobre a energia sexual. O jovem precisa entender o que é, como que é essa questão de ser um recurso da lei da atração, até na própria perpetuidade da espécie. Isso Emmanuel fala no Vida e Sexo. Porque o sexo é muito importante em razão disso. O sexo é ligado à energia criativa, né? Energia criativa. Exatamente. Então, assim, as pessoas com muita criatividade, às vezes eu fico pensando, será que tem um descontrole sexual? Que medo. Eu fico pensando, né, Nara? Não. Na verdade, essa pessoa que tem muita criatividade, ela tá canalizando a energia sexual para algo que seja positivo. Sim. Não, eu tô falando de brincadeira, mas é legal isso daí. Eu acho que o Áureo que fala isso também lá naquele Universo e Vida, não tem? Ele fala isso. Eu sei, menina, que quando os espíritos chegaram lá pra socorrer, além dele... Teve um momento lá que os espíritos chegaram, que ele ia abusar de um gurizinho. E aí eu fiquei, assim, horrorizada, assim, com... Só que aí a espiritualidade agiu para que chegasse uma outra pessoa, entendeu? E não deixasse ele cometer mais um abuso, que ele não conseguia controlar. Ele não conseguia. Entendi. Bom, para quem... Oi. Sabe o que eu acho a grande questão? É que a gente passa a tratar com normalidade os jogos de sedução, a partir do momento que a mídia explora isso como se fosse algo romântico, sabe? As pessoas estão com dificuldade para serem elas mesmas, as pessoas estão com dificuldade para enfrentar a realidade, seja qual ela for. E talvez isso a gente precisa explorar um pouco mais. A televisão, a internet. Sabe que eu vejo, Mi? Muita coisa no Insta.
Muita coisa Nossa, Insta. demais. Nossa, até, Olha, assim, até os memes, se a gente for pensar, entendeu? Eles acabam, assim, vulgarizando mesmo essa coisa de, sabe? Não... Ah, é complicado, cara. E olha que eu gosto do meme, hein? e sendo que o papel do cotidiano, o papel decisivo que a imprensa deveria realmente exercer, era o de informar, né, de manter a gente, nós, conhecedores da verdade, para que cada um possa, através do seu próprio senso crítico, entender o que é bom e o que é ruim. Porque no livro dos Espíritos fala sobre isso. Cada um de nós sabe o que é certo e o que é errado se a gente olhar para o eu interior, Tem a eu noção, real. né? O senso. Eu lembro numa mensagem que eu vi, já de Emmanuel, se não me engano, do Emmanuel. O Emmanuel que usa umas coisas mais poéticas, né? Ele falava assim, gente, eu lia muito essa mensagem quando era adolescente, porque, enfim, né? A abelha sempre sabe o caminho que vai até o açúcar, né? A doçura, assim. Sempre ela consegue, que ela tem o senso, né? Tem até uma música sertaneja, né? Esses sertanejo. Cara, esses sertanejos também, né? Tem uma música que esses dias eu tava ouvindo, @Insta, me deixa em paz. Como se fosse normal você ficar lá stalkeando a pessoa, assim, querendo saber da vida dela. Você viu que teve essa lei até, né, do anti-stalk, né? A pessoa, o stalk, ele é agora penalizado, né? Porque tem a Mas deixa eu te falar, eu Ah, acho que o problema não é nem só isso, a falta de privacidade, mas o maior problema é a questão da pornografia que a gente enfrenta, em especial quando a gente fala de pornografia infantil, nossa, nem né? me fale, menina. É cada caso, velho. Ver realmente como nós estamos utilizando os meios de comunicação, a gente precisa rever como a internet está sendo utilizada, o que nós estamos assistindo na televisão, porque a gente sabe o que é certo, né? A gente sabe. Nino. Mas ninguém será feliz em plenitude de consciência e coração orientando as energias sexuais exclusivamente para a ação sexual fisiológica. Então, se a gente está buscando esse tipo de pornografia, esse tipo de conteúdo nos meios de comunicação, nas mídias sociais, a gente está deixando com que a nossa sexualidade seja explorada apenas em razão do nosso corpo físico. Menina, você sabe que você me fez lembrar uma coisa. Você sabe que eu sou ligada em anime e tal, né? Essas coisas, né? Assim, eu gosto. E tem. Não, e tem uma parte assim, uma parte, vamos dizer, que é a parte boa. Mas tem muita pornografia inserida, cara, nesses. Isso me deixa tão triste, sabe? E ao mesmo tempo me dá uma certa repugnância às vezes. Sabe? Eu já. Olha, é difícil. Mas a gente continua, né? Fazer o quê? Eu tenho que limpar, né? Fazer o quê? Eu tenho que escolher. É que nem, por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui, as músicas da Anitta. Adoro a Anitta, mas aí eu tenho que às vezes limpar os coisas, fazer o quê, né? É a gente saber, a gente ter esse senso que a gente tava falando antes. Orientação. Auto-orientação. E autoeducação. Autoeducação. Espera aí só um pouquinho, Narinha, tem alguém me ligando. Não? Amiga, eu vou ter que sair da reunião. Não, eu acho que eu já captei essa ideia. Eu vou fazer os slides aqui e te mando antes do. Claro, né? E aí você vê aí quando que você vai querer dar essa aula especial aí e tal. Eu vou pegar. Você acha que com slide? Com slide, será que não seria legal se a gente fizesse alguma coisa no Zoom? Ah, pode ser. Pode ser, tipo essa reunião? É. Tá bom, então. Então, beijo, Mi, obrigada. Você compra a ideia do teatro. E é isso aí, galera. Fiquem ligados e estudem. E não fiquem vendo pornografia. Tchau. Então, os meios de comunicação, em especial as mídias sociais, são ferramentas utilizadas para a evolução do nosso planeta. A questão é sabermos se estamos utilizando de forma saudável ou não. Aí vem a pergunta, Milena. O jovem na mídia, tudo pode? Paulo já dizia-me
que a gente pode tudo, mas nem tudo convém. Verdade. E agora a nossa última palestrante deste bloco, a nossa irmã top evangelizadora Elisângela, que vai falar sobre o tema o sexo e o suicídio. Oi pessoal, meu nome é Elisângela, sou trabalhadora voluntária da Casa Vantuil de Freitas e atualmente estou como evangelizadora da mocidade. Bom, então gente, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente relacionado com o jovem, com a adolescência, que é o sexo e suicídio. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu queria falar com vocês um fato que aconteceu comigo. Foi quando o meu filho Matheus, de 15 anos, me perguntou qual seria o tema da minha aula. Aí eu peguei e falei para ele, bom, nós não vamos fazer uma aula, nós vamos fazer um vídeo e vamos falar sobre sexo e suicídio. Quando eu falei, ele me olhou perplexo e perguntou, como assim sexo e suicídio? Então eu pedi para ele que lesse o conteúdo da aula, extraído do livro Jovem Sexo, que é esse livro aqui que a gente trabalha na mocidade. Ele leu, entendeu a questão. Então eu perguntei para ele, o que foi que você pensou, Matheus, que o tema falaria? Ele disse que na hora achou que não tinha nenhuma relação os dois temas. Na verdade ele disse que pensou o seguinte, que a pessoa se suicidaria de tanto fazer sexo. Nós rimos da situação e aí depois que ele leu o livro, né, ele concluiu e falou, não mãe, mas aí eu li o livro e entendi que tem muita relação o sexo e suicídio. E diante da surpresa dele, achei interessante a gente abordar a questão no sentido de esclarecer o que é o sexo e para que serve o sexo, que pode inclusive levar ao suicídio. O sexo, ele é força criadora que possibilita ao homem a oportunidade da reencarnação, as bênçãos do lar, da família, as alegrias do afeto e o tesouro dos estímulos espirituais. Na verdade, gente, a energia sexual é a maior energia produzida pelo nosso corpo material. Por isso, nós devemos ter em mente que em qualquer relação afetiva é importantíssimo considerarmos o outro, pois a emoção sexual ela atinge não só o corpo físico, mas o espírito, né? Não é apenas os órgãos sexuais. E os compromissos na vida sexual eles estão subordinados, olha só pessoal, à lei de causa e efeito. Nós devemos observar como, com quem e para que se utiliza esse semelhante recurso. A orientação sexual sadia ela é a única alternativa para o equilíbrio na adolescência, como base de segurança para toda a reencarnação. Nós sabemos que a adolescência é a fase da exuberância física, onde o sonho e a fantasia andam de mãos dadas, na busca pelo fantástico e do deslumbramento. O jovem, ele quer descobrir a própria sexualidade e a do outro. É a fase da curiosidade, que povoa o universo da mente deles, né? Os desejos, eles explodem no corpo em forma de ansiedade. E essa ansiedade, às vezes mal contida, ela pode levar ao desenvolvimento das doenças físicas e da alma, e até mesmo o suicídio. Então é exatamente isso que aconteceu no caso Verina, do livro Universo de Amor, do espírito Luiz Sérgio, tá? Que consta aí no livro O Jovem e o Sexo, que eu apresentei para vocês. No caso, a jovem, a Verina, ela tinha 14 anos quando desencarnou por meio do suicídio. Ela se desencarnou por ter se envolvido sexualmente com o namorado da irmã. E na nossa linguajar, ela era dita como uma jovem rebelde. Ela era muito bonita, precoce em suas atitudes, não ouvia os pais, fazia uso de drogas e muito cedo ela decidiu dispor do seu corpo se envolvendo sexualmente com o cunhado. Com apenas 14 anos ela se envolveu.
Ocorre que o lance dela com o cunhado não foi pra frente. E ele fez sexo com ela e descartou. E após ter conseguido o que queria, não quis mais nenhum tipo de envolvimento. Ela, insatisfeita, um descarte, resolveu contar para os pais e para a irmã, né, com o intuito de prejudicar. É lógico que o ambiente doméstico ficou extremamente abalado, a irmã terminou o namoro, né, e ela, com o fora que ela ganhou, para poder se autoafirmar, passou a se envolver sexualmente com vários caras, não respeitando o seu corpo, nem mesmo os valores morais que ela tinha recebido dos pais. Porém, passou algum tempo, a irmã acabou que reatou com um ex-namorado e ela, Verina, não suportando a situação, tirou sua própria vida, com uma arma que o pai tinha em casa. Quando ela foi recebida no plano espiritual, pelos amigos espirituais, tudo que ela praticou lhe foi apresentado. Todos os atos, questão do uso de droga, de respeito com o corpo, com a família, e foi passado para ela o plano reencarnatório dela. Para ela ter vivido até os 75 anos. Mas ela resolveu tirar a própria vida. E vai ter que arcar com as consequências desse ato. Por quê? Porque ela desperdiçou o maior presente que Deus nos concede, que é a vida, uma reencarnação. No Livro dos Espíritos, na questão 944, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Os espíritos respondem: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, pessoal, nós temos que ter em mente que para toda ação tem uma reação. A colheita depende do nosso plantio. Nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Atualmente, nós vemos aí que a grande maioria dos meios de comunicação, as mídias sociais, elas pregam uma normalidade de erotização. É a vulgarização do sexo. Cresce hoje o mercado das sensações, o desrespeito, a desconsideração pelo ser humano. É o dito sexo pelo sexo, prazer pelo prazer. E é muito comum nos dias de hoje nós ouvirmos as pessoas se vangloriarem sobre quantas pegaram em uma resenha. E o mais surpreendente é que eu acho bonito contar esse tipo de vantagem, né? Se é que é vantagem. Na realidade, nós temos que ter em mente que nós devemos nos autodisciplinar. O sexo ele deve ser comandado e não comandar as ações do espírito. A verdade é que nós devemos saber fazer uso dessa nossa energia poderosa, que é a energia sexual. Devemos valorizar os relacionamentos, valorizarmos a nós mesmos e ao próximo. Respeitar o nosso corpo, pois é importante sabermos com quem nós nos relacionamos. Nós devemos ser seletivos. Não é apenas seletivo com relação à beleza, não é isso. É o que tem por trás dessa beleza, certo? Porque a alma, ela guarda todos os segredos de alguém. Então nós devemos buscar com quem nós devemos nos relacionar. Porque qual é a energia dessa pessoa? Ela tem que te agradar, ela tem que te fazer bem. Porque é isso que nós transmitiremos e nós receberemos. Essa energia, ela não pode ser vista. Mas se ela pudesse ser mostrada, nossa, muito mais nós conseguiríamos ver o que a pessoa tem, não é? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Bom, pessoal, eu queria agradecer a atenção de vocês. Era isso que a gente tinha para dizer. Não foi fácil fazer esse vídeo, ainda mais para mim, super jovem, né? Vocês já devem ver pelos meus cabelos. Contei com a ajuda de 2 universitários topíssimos, essa e esse, Raíssa e Matheus, que me ajudaram na produção desse vídeo, gente. Então é isso aí, tá? Beijo grande e até a próxima.
Deixa na hora que ele falar aqui. Não tá gravando não, né? Meu nome é Elisângela. Talvez as pessoas poderiam fazer sexo. Tá. Mas e aí, depois você vai colocar o que lá? É só cortar. Para finalizar este bloco, temos a pergunta da Letícia. Quais os efeitos no perispírito quando um adolescente possui vícios carnais, como sexo e drogas, mas ainda tenta cuidar do espiritual e da sua saúde, como, por exemplo, alimentação saudável e academia? Letícia, em razão da abrangência do tema, nós não vamos conseguir responder completamente a sua pergunta, mas temos uma informação para registrar. Um vício não anula o outro, apenas o exercício da sua virtude contrária. Nós sabemos que o amor cobre multidões de pecados, mas não deixe de compreender a responsabilidade que você tem por cada ato praticado. Então vamos fazer a nossa prece final? Vamos sim. Então, de olhos fechados, vamos imaginar a figura do nosso Mestre amado Jesus, estando conosco, nos abraçando, nos envolvendo na sua energia. E nós agradecemos, amigo Mestre Jesus, pela oportunidade de trabalharmos em seu nome. Peço que nos abençoe todos os trabalhadores e todos os jovens, para que possamos seguir o seu caminho. Graças te damos, que assim seja. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Valeu, galera. Até o próximo.